Boa tarde, segundo ano. Bem-vindos a mais um dia de aula, né? Hoje é dia 15 de setembro, 15/9, terça-feira. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar nossa aula com português, tá? Lá na página 18, ok? Então, vamos lá. Hoje é dia 15, tá? Coloquem na página. Opa! Deixa eu colocar aqui para vocês a data de hoje e a página que nós vamos iniciar a aula, tá bom? Opa, quanta coisa. Então, olha só, português, né, na página 18, tá bom? Hoje é dia 15/9, ok? Todo mundo já achou a página? Então, hoje, nosso conteúdo de português vai ser sobre palavras com C cedilha, né? Então, eu vou compartilhar agora com vocês aqui o livro. Já tá na página, tá vendo? Olha só. Então, palavras com C cedilha. Prontinho. Todo mundo já achou a página aí, turminha? Então, olha só, eu vou ler um poema, um texto aqui com vocês, tá bom? Então, acompanhem aí, ó. A história da cedilha, né? Então, palavras com C cedilha é o conteúdo de hoje, certo? Então, leia o texto a seguir. A história da cedilha. Então, vamos lá. Com ela se faz bagunça, mas não se faz diversão. Então, olha só, o que quer dizer? Com ela se faz bagunça, mas não se faz diversão. Que a palavra bagunça, né, é escrita com o quê? Com C cedilha, certo? E a palavra diversão, por mais que tenha o mesmo som, ela é escrita com S. Então, presta atenção, ó. Com ela se faz bagunça, mas não se faz diversão. Trabalha na terça, não no sábado. Está na dança e na canção. Então, está se referindo às palavras, tá bom? A cedilha é um sinal que escorregou e caiu. Foi para debaixo do C. Sorte que ninguém viu. C com O e C com U representam o som de K. A mesma coisa acontece com o C quando o C está com A. Para o C ter som de S, nesses casos é bem tranquilo. K, Có, Cu ganham uma cedilha e podem seguir sem grilo. A cedilha é muito tímida, não gosta de aparecer. Nunca no início da palavra. Ela prefere se esconder. Então, olha aqui uma dica bem importante. Nós não começamos uma palavra usando C cedilha. Nunca, tá bom? Ela não gosta de aparecer no início da palavra, ok? Então, vamos lá. Observe as palavras a seguir. Nelas, podemos identificar a cedilha de que trata o poema. Então, olha só. Tem a palavra aqui, paçoca, açaí, poço e açúcar, certo? Cedilha é um sinal que se coloca debaixo de que letra mesmo, segundo ano? De que letra que nós usamos a cedilha? Aonde, embaixo de qual letra que acabou de falar o texto? Sim. Vocês já sabem? Embaixo da letrinha? C. C, isso mesmo. Então, vamos lá. Mão na massa. No livro que Otávio está lendo, estão faltando sílabas nas palavras. E sem essas sílabas, ele não vai conseguir ler. Para ajudá-lo, complete as palavras
com as sílabas a seguir. Então, olha só, eu vou usar somente essas sílabas que estão aqui no quadro, né? Então, as sílabas são sa, são, sol e su, tá bom? Lembrando, todas essas sílabas eu uso o cedilha, tá bom? Então, vocês vão ler aqui e vocês vão completar. Então, ó, a primeira, eu vou dar o exemplo da primeira palavra, o restante vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Então, olha só. Len, é lença. Existe alguma palavra lença? Não. Existe palavra lenção? Não. Existe palavra lençol? Sim ou não? Sim. Então, eu já achei aqui, ó. Qual é a sílaba faltante aqui? Sol, certo? Então, eu vou preencher aqui. Lençol, ok? Agora a próxima. Can. É cansa. Canção. Cansol ou cansu? Então, vocês vão preenchendo, tá bom? Vou dar um tempo para vocês. Daqui a pouco eu volto com a correção. Combinado? Então, vamos lá. Mãos à obra. Bom, a primeira palavra, né? Então, nós já fizemos. Né? Segunda palavra. Can. Vamos lá. Quero a ajuda de vocês. São. Canção. Muito bem. Então, vamos lá. Próxima palavra. Poluição. Isso mesmo. Poluição. Ótimo. Agora, a outra palavra. Coração. Todo mundo, pessoal, ó, todo mundo deixa o seu áudio ligado, certo? E quando eu pedir a participação, vocês já automaticamente falam, tá bom? Então, vamos lá. Abraço. Não. Abraça, tá bom? Então, vamos lá. Abraça. Qual é a outra palavra? Quem sabe? Quem fez aí? Caçula. Caçula. Muito bem. Caçula. Próxima palavra. Praça. Isso mesmo. Próxima palavra. Cabeça. Muito bem. E a última palavra, criançada. Muito bem, segundo ano. Então, olha só. Nós hoje, né, aprendemos palavras, né, que tem o uso da cedilha, tá bom? Então, olha só. No caderno de vocês, né, eu não coloquei, mas eu vou falar para vocês aqui, tá bom? Que já vai ficar como lição de amanhã, tá ok? Então, eu quero que vocês pesquisem também como vocês fizeram do acento circunflexo. Eu quero que vocês pesquisem em revista, jornais, em livros antigos de vocês, dos outros anos, né? Que vocês pesquisem palavras que são escritas com a cedilha, tá bom? E lembrando, né? Nenhuma palavra começa com a cedilha, certo? Então, vocês marquem aí, caderno, recorte de palavras com cedilha, tá bom? Vocês podem colocar embaixo daquele recorte que vocês fizeram de palavras acentuadas, tá bom? Combinado? Então, agora, né, nós encerramos a aula de português e nós vamos para a aula de geografia, tá bom? Geografia é página 179, tá bom? Vamos lá. 179.
no ano retrasado, turma, eu estive numa comunidade indígena, acho que foi em Peruíbe, se eu não me engano. E lá, né, os alunos, eles passaram um dia todinho com os índios, né? Então, assim, eles dividiram as turmas, né? Então, cada um fez um pouquinho, né? Passamos o dia lá e cada um fez um pouquinho do que é a vivência deles do dia a dia, né? Uns ficaram pintando o rosto e o corpo, outros ficaram em atividades de lazer, né? Como que eles brincam? Eles brincam de corda, né? Aquela brincadeira da corda. Outros ficaram no grupo de danças, né? Eles colocaram um ritual dele lá de dança e as crianças aprenderam, ficaram lá na roda, né? Fazendo o ritual deles. Os outros mostraram como é que é a forma de artesanato deles, né? Que eles fazem essas cestas, né? Para vender nas feiras, né? E até mesmo para as pessoas que lá visitam, né? As crianças também puderam, né? Quem quisesse comprar, né? Fizeram uma feirinha, uma bancada com tudo que eles fabricavam, né? Eles fabricam brincos, cestas, né? Tudo com material aqui da natureza, né? Então foi muito legal, uma experiência muito legal, né? Que jamais eles pensavam em ter, né? Justamente por não ter livre acesso, né? Porque não é todo mundo que vai poder. Eu quero ir lá na aldeia indígena, eu vou hoje lá me encontrar com eles. Não é. Tem toda uma programação, né? A escola teve que agendar. Todos os dias eles têm visita de todo canto do país, entendeu? Então foi um dia muito legal. Então, olha só, continuando aqui. Atualmente, muitos grupos indígenas vivem em áreas demarcadas em regiões florestais. Olha só, formando comunidades, porém muitos deles vivem no campo e nas cidades, onde contribuem para a formação das outras comunidades locais com sua cultura e maneira de viver. Então, outra curiosidade, lá mesmo nesse local, os índios até conversavam, né, com a gente e eles explicavam que com todo esse avanço, né, tecnologia também chegou nos povos indígenas. Então, assim, muitos deles não moravam ali naquela comunidade. Eles tinham uma casa, né? Uma casa como a nossa, né? Na cidade também. Porém, para não deixar isso se perder, né? A tradição deles, eles passavam dias na casa deles e os outros dias na comunidade, né? Fazendo esse ritual. Porque na casa deles não tinham esse ritual. Por quê? Porque os índios hoje em dia, gente, eles vão à escola. Muitos índios adultos, né, estão na faculdade, né, já escolheram suas profissões, porém eles não deixaram de lado a cultura deles, a tradição deles, né, de fazer esse ritual, de estar, as crianças que estão crescendo, não perder esse contato, né, essa cultura deles. Então eles dividem, né, o tempo deles na aldeia e também na cidade, né? Como todo mundo, eles não ficam o tempo todo como antigamente, que não tinha outra opção. Eles se vestem sim com roupas iguais à nossa, eles frequentam faculdade, eles vão ao shopping, eles vão à praia, entendeu? Então todo mundo que tem o privilégio de ir lá visitá-los, eles falam abertamente isso, que eles têm dois modos de viver, né? Na cidade, né, como nós, e também no ritual deles, né, a maneira deles, né, de sempre, ok? Só que na cidade, pessoal, eles não ficam pintados, eles não ficam sem roupa, porque não pode, né? Então, eles se vestem como a gente, tá bom? Então, olha só. Aqui tem uma indígena brasileira, né, que ela faz parte do grupo Tupi-Guarani, como eu falei para vocês, né, não existe somente um tipo de comunidade indígena, né, eles estão aí classificados, né,
Tem uma lista enorme do tipo de índios, né? Então, olha só. O local onde você vive apresenta influências, né? Nós estamos na página 181 já, tá bom? O local onde você vive apresenta influências deixadas pelas culturas indígenas, certo? No mapa a seguir, observe a localização dos principais grupos indígenas em nosso país e responda as questões propostas. Então, olha só. Aqui, né, tem um mapa, certo? E nesse mapa, ó, tem os grupos indígenas. Se vocês olharem aqui as cores, ó, tem o grupo do Aruaque, tem o grupo do Caraíba, tem o grupo do Pano, Tucano, Tupi-Guarani e outros grupos, certo? Então, olha só, identifique qual grupo indígena é nativo da nossa região, né, onde nós vivemos, tá? Então, nós vamos, eu vou mostrar para vocês um mapa político do Brasil, né? Então, nós vivemos numa região, certo? Então, nós vamos identificar qual é o tipo de indígena que nos influenciaram, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, ok? E vocês vão me falar qual é o grupo indígena que nós recebemos influência, tá bom? Então, peraí. Aqui, ó, o mapa do Brasil político. Então, olha aqui, turma. A nossa região é a região sudeste, certo? Qual é a cor da região sudeste, turminha? Nós moramos o quê? Em São Paulo, certo? No estado de São Paulo. Então, nós estamos em qual cor aqui? Vermelho. Qual cor, segundo ano? Vermelho. Vermelho? Vermelho. Para mim é rosa aqui. Então, agora, vocês vão lá no mapa, né? Ó, vocês vão olhar aqui. Nós estamos aqui em São Paulo, certo? Na região sudeste, de acordo com o mapa, certo? Então, vocês vão olhar o mapa que vocês têm aí no livro de vocês e vocês vão ver a cor que está aí no mapa dos grupos indígenas e nós vamos escrever qual é o nome, né, do grupo indígena de acordo com a nossa região, ok? Vamos lá, então observem aí e eu vou ficar esperando vocês responderem, tá bom? Então, olha no mapa dos grupos indígenas e fala pra tia qual é o grupo indígena que tá aí na nossa região, ok? Um passarinho falou Tupi-Guarani. Será que é o Tupi-Guarani, turma? Todo mundo concorda? Eu acho que não. Todo mundo concorda? Sim ou não? Faz um joinha. É o Tupi-Guarani? Eu concordo. Sim. Sim. Quem colocou Tupi-Guarani, levanta a mão. Muito bem. Então, escrevam lá. Tupi-Guarani, certo? Agora, no exercício 2, turma, presta atenção, ó. Com a ajuda do professor ou de um familiar, faça uma pesquisa, né, na internet ou em livros, tá bom? Sobre o modo de vida do grupo indígena que ocupava a região onde está localizada a nossa comunidade. Então, olha só. Então, como que era a vida deles, né? Então, nós vamos pesquisar sobre esse grupo indígena, coisinha pequenininha, tá bom?
e vamos colocar aqui, vamos registrar aqui. Tá bom? Combinado? Então, marca aí também, ó. Coloca o sinalzinho, põe o desenho da casa, tá bom? Que essa lição vocês vão pesquisar depois, tá bom? E na próxima aula de geografia, eu vou perguntar, tá bom? O que vocês acharam sobre esse grupo indígena, tá bom? Tá, tia, mas vou ter que fazer isso à noite. Essa lição está na internet. Então, o grupo indígena é o Tupi-Guarani? Então, você vai fazer uma pesquisa sobre o Tupi-Guarani. Como que eles viviam, né? As características, o modo de vida deles, ritual, tá bom? Mas coisa pequenininha, tá bom? Então, vamos lá, turma. Nossa aula de geografia também tá ficando por aqui, tá bom? Hoje foi sobre a comunidade indígena, né? Na aula passada foi sobre a comunidade escolar, certo? Então, na próxima aula eu vou perguntar para vocês o que vocês pesquisaram sobre o grupo indígena, tá bom? Então, agora nós vamos para a aula de matemática, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a página com vocês. Então, olha só. Matemática na página 84, tá bom? 84. 84. Todo mundo na página 84. Hoje nós vamos falar sobre medidas de massa. Ontem nós fizemos o quê? Sobre capacidade, né? Sobre os litros, né? Sim. Lembra? Nós fizemos a aula de matemática, litros e mililitros. Vocês lembram, né? O ml, o litro, certo? Sim. Hoje nós já vamos abordar o tema de medidas de massa. Então, vamos lá. Todo mundo na página. Medidas de massa. O que seria medidas de massa? Então, vamos lá. A massa de um objeto ou de uma pessoa é popularmente chamada de peso. Então, quando eu falo em massa, eu já associo o quê? O peso, né? Podemos usar expressões como pesado, né? Esse peso é pesado, ele tá leve, ele tá mais pesado, ele tá mais leve, né? Então, olha só. O quilograma. O quilograma é uma unidade de medida utilizada para medir massa, né? Utilizamos as letras KG, né? Quer dizer o quê? Quilogramas. Lembra que o do mililitros é o ml, né? Do litros é somente o L. Do quilos, nós estamos vendo hoje, tá bom? Esse é o símbolo do quilograma, tá? No entanto, também existem medidas menores do que o quilo, né? E essas medidas, elas são chamadas de grama, né? Por exemplo, ó, quando você vai lá no mercado, né? E você quer comprar os frios, né? Se você vai no mercado no atacadão, existem aquelas peças de queijo, né? Quem já viu aquela peça de queijo bem grandona, né? Então, elas são vendidas por quilo, né? Então, às vezes, as pessoas compram aquela peça enorme de queijo, de mussarela, de presunto, né? Que já tá lá prontinha. Quando eu quero uma porção menor, né? Eu não vou comprar por quilo, eu vou comprar por gramas. Então, eu vou lá para a moça que nos atende, né? Eu falo, moça, eu quero 200 gramas de queijo, eu quero 300 gramas de presunto, 250 de peito de peru. Então, a proporção menor do quilo é chamada de gramas, tá bom? É a mesma coisa também na farinha, né? A farinha, ela é vendida no saquinho, né? Por quilo, certo? 1 quilo, né?
no saquinho. Mas se eu quiser um pouquinho de farinha, eu também posso pedir a grama, né? O chás também eu compro por grama, né? Então, tudo isso é pesado, né? E aí eu compro a quantidade que eu quiser, ok? Se eu não quero comprar por quilo, eu compro por gramas, ok? Então, continuando aqui. No entanto, né, existem medidas menores que o quilograma. Entre elas está o grama, né? Então, olha só. Obtido quando dividimos o quilograma em 1000 partes iguais e pegamos uma parte. Então, olha só. 1000 gramas equivale a 1 quilo, certo? É a mesma coisa do ml, né? 1 litro são quantos ml? 1000, né? Lembra que ontem nós fizemos a atividade do óleo, né? Tivemos que pegar 500 mais 500, né? Para formar 1 litro de óleo, certo? Então, é a mesma coisa, a mesma quantidade. Só muda o símbolo, né? Cada uma dessas partes é chamada de 1 grama. Utilizamos a letra G, certo? Ó, a letra G como símbolo dessa unidade. Então, quando eu quiser falar de gramas, eu vou colocar a letra G, tá bom? Então, vamos lá para o exercício 1. No exercício 1, tá pedindo o seguinte, ó. Na casa de Carlos, há uma caixa com 70 pedras grandes, uma caixa com 70 penas e uma caixa com 2 ursinhos de pelúcia. Então, olha só, eu tenho uma caixa só de pedras, eu tenho uma caixa só de penas e tenho uma caixa com 2 ursinhos, certo? Qual deve ser a caixa mais leve? Quem sabe qual é a caixa mais leve? Sem ter pesado, né? Só a caixa do ursinho. A do ursinho. Eu A acho do que ursinho. não, hein? A da pena. Qual é o objeto que vocês olhando, vocês acham que é mais leve? A da pena. A pena. Então, qual deve ser a caixa mais leve? Pena. A pena. Então, vamos escrever a caixa com penas, certo? A caixa com penas. Sem precisar pesar, né? Eu já consigo ter uma ideia de qual é a caixa mais leve, tá bom? Então, qual deve ser a caixa mais leve? A caixa com penas. Escrevam aí, tá bom? No exercício B, turma, está pedindo o seguinte. Qual deve ser a caixa mais pesada, hein? O que vocês acham, segundo ano? A caixa com Das pedras. pedras. Então, vamos responder. A caixa com pedras. Ok? Então, a mais leve, eu acho que é a caixa com penas, né? Só de olhar. A caixa mais pesada é a caixa com pedras, ok? Agora, no exercício C, você vai enumerar, né? Então, são 3 caixas. Então, eu vou usar o número 1, 2 e 3, certo? Então, olha só. Você enumere as caixas em ordem decrescente, de acordo com o peso que elas apresentam. Ou seja, você vai começar com a caixa mais pesada, certo? Então, olha só. A caixa mais pesada vai receber o número 1, certo? E depois, qual é a segunda mais pesada? E depois a terceira, né? Que no caso, a última, que vai ser a caixa mais leve. Então, você vai colocar 1 na caixa mais pesada, depois o número 2 na segunda caixa mais pesada,
E o 3, que é a última opção, que é a caixa mais leve, ok? Você vai terminar com a caixa mais leve. Então, vamos lá. Então, qual é a caixa mais pesada? Eu já sei que é a caixa com pedras. Então, eu vou colocar o número 1 aqui, certo? Na caixa com pedras. Coloquem aí. Eu não tenho opção de escrever aqui. Número 1 na caixa com pedras. Depois, qual é a segunda caixa mais pesada, segundo ano? A caixa do ursinho. Então, número 1 na caixa com pedras. Número 2 na caixa do ursinho. E 3, né? Eu vou terminar com a caixa mais leve. 3 é a caixa com penas, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2 no ursinho e 3 nas penas, tá bom? Vamos lá. Já enumeraram aí? Então, número 1 na caixa com pedras. Número 2, caixa com os ursinhos. Número 3, a última caixa, que é a mais leve, a caixa com as penas, ok? Então, vamos lá. Agora, o exercício D, que é da página 85, certo? Que critério foi utilizado para escolher a ordem do item anterior? Então, olha só. Como que eu classifiquei, né, a numeração, né? Como? Do mais pesado para o mais leve, certo? Então, vamos escrever aí. Do mais pesado para o mais leve, ok? Esse foi o critério. Dois. No exercício 2, turma, olha só. Marque um X na unidade de medida que você usaria para pesar. Então, olha só. Nós já sabemos, né, que as proporções menores, nós utilizamos o quê? Gramas, né? E nas proporções maiores e mais pesadas, elas são o quê? Elas são por quilo, né? Então, olha só. Então, uma pessoa, ela é pesada por quilo ou por gramas? O que vocês acham? Hein? Uma pessoa, ela é pesada por quilo ou por gramas? Quilos. Quilos. Nasceram lá, né? Vocês sabem, a maioria das pessoas sabem com quantos quilos que as pessoas nascem, né? Um bebezinho. O bebezinho, vocês, por exemplo, né? Vocês nasceram com alguns quilos, né? Uns nasceram com 3 quilos, outros nasceram com 4 quilos. Então, uma pessoa, desde que nasce, né? Ela é pesada, ela já tem esses quilos, né? Nunca um bebezinho vai ter algumas gramas, né? Só dentro da barriga, né? Então, olha só, uma pessoa, ela é medida por quilos. Então, faça o X aqui no quilo, tá bom? Um sabonete. Vocês acham que o sabonete, ele é medido por quilo ou por grama? Grama. Por gramas, né? Vocês não tomam banho com sabonete de 1 quilo, né? O sabonete, ele é pequeno, ele cabe na palma da nossa mão, né? Então, ele é pequeno. Então, ele é por grama. Então, vamos fazer o X na grama aqui, certo?
Então, faço X aqui na grama. Um saco de batata, gente. Imaginem um saco de batata. Quilos. O saco de batata, ele tem quilos, certo? Então, vamos fazer o X lá no quilo, tá bom? No quilograma. Agora, balas. As balas, elas têm quilo ou elas são pesadas, elas são medidas por gramas? O que vocês acham, segundo ano? Depende da quantidade. Já chuparam uma bala de 1 quilo? Depende da quantidade, quilo ou grama. Não, é por grama. Mas também podemos comprar um pacote de bala, né? Existe bala, assim, pacotes grandes, né? De 1 quilo. Mas tô falando de bala, né? A bala. Uma bala, ela não tem 1 quilo, né? Então, nós vamos colocar na opção da grama, né? Caixa com... Um saco de batata não, saco de batata. Calma, já foi isso aí. Pedras. Caixa com pedras, será que ela tem gramas ou ela tem quilos? Bom, cadê? Caixa com pedras. Caixa com pedras, ela tem gramas ou ela tem quilos? Ela tem quilos, né? Muito bem. Então, façam um X no quilos, ok? Então, ótimo. Nós sempre temos que prestar atenção no que o exercício, né, nos propõe, né? Que nem a bala. Realmente, a bala não tem 1 quilo, né? A bala não tem 1 quilo. Mas nós podemos comprar um pacotão, né, de 1 quilo. Existe, sim, um pacotão. Existe pacote com gramas, existe pacote com quilo, né? Então, olha só. Exercício 3. No exercício 3... o quilograma é uma unidade usada para medir a massa corporal de uma pessoa, de alguns alimentos, etc. Exercício A. Instrumentos é mais usado para medir a massa das coisas. Então, assim, ó, por exemplo, você vai na feira, você vai comprar batata, tomate, enfim, cenoura. Aonde que essas pessoas, esses feirantes, aonde que eles medem, que eles colocam esses alimentos para poder medir? Qual é o nome desse objeto? Hein? Aonde que eles veem quantos quilos tem? É através de qual objeto? Balança. De uma balança. Muito bem. Então, né, se eu for na feira, eu vou ver lá o feirante, né, pesando esses alimentos, né, em uma balança, certo? Agora, B, escreva 3 alimentos que pesamos ao comprar. Então, olha só. Lembra que eu falei? Eu dei vários exemplos de coisas, né, de produtos que nós pesamos para saber se é por quilo que eu quero, se é por grama, né, quantidades pequenas. Então, vocês vão dar um exemplo aqui, tá bom? De 3 produtos, 3 alimentos que podemos pesar, né, ao comprar, certo? Então, uma resposta pessoal, né? Cada um vai escrever aí o que acha, tá bom? Que nós podemos comprar de alimentos que pesamos. Vamos lá. O que vai na sopa, que também tem que ser pesado, né? O que? A batata, o que mais? Chuchu, o que mais que vai na sopa? Cenoura, né? Lembra que eu falei dos frios? Os frios também tem que ser pesados, né? O queijo, o presunto, a mussarela, né? Suco, né? Eu tenho que fazer um suco, uma limonada, né? Eu tenho que pesar.
os limões para poder eu fazer meu suco, levar o suco para minha casa? Sim, a laranja, maracujá, o que mais? Manga, né? Terminei. Ótimo. Então, vamos lá para o exercício 4. No exercício 4, turma, complete com o número que estiver faltando. Então, olha só. Vamos lá. No exercício 4, complete com o número que estiver faltando. Então, 1 quilograma, 1 quilo, tem quantas gramas? 1000. 1000. Muito bem. Então, vou preencher aqui escrevendo 1000, né? 1000 gramas, certo? 2 quilogramas. Então, olha só, se 1 quilo tem 1000, 2 quilos tem quantas gramas? 2000. Quanto que é 1000 mais 1000? 2000. 2000, né, turma? Então, 1 quilo tem 1000, 2 quilos tem 2000, certo? Então, coloquem aí, 2000. Agora, eu quero saber 1,5 kg. Então, olha só, 1 quilo tem 1000, certo? Todo mundo pensando. Qual é a metade de 1000, gente? Quem sabe qual é a metade de 1000? 500. 1 quilo e 500 gramas tem quanto? Tem 1.500, né? Então, vamos lá. 1.500. Por quê? 1 quilo é 1000 e meio quilo é 500. Então, vai ficar 1.500 gramas, ok? Opa! Então, 1,5 kg é 1.500 gramas. Agora, olha só. Agora nós vamos inverter aí, ó. Tá o contrário, certo? Agora eu quero saber quantos quilos, né? Quantos quilos e quantas gramas tem em 2.150. Então, 2.000 é referente ao quê? Ao quilo, né? Então, quantos quilos tem esse número 2.150? Quantos quilos tem? 2.000 tem quantos quilos no 2.000? O nome já diz, ó, 2.000. 2.000 tem quantas quilogramas? 2, turma. 2 quilos, ó. 2.000, o nome já diz, ó, 2 quilos. Então, eu vou colocar aqui o 2, certo? 2 quilogramas. E quantas gramas que restou aqui, ó? Se eu já fiz o 2, que é 2.000, então o que sobrou de grama? 150. 150, muito bem. Então, 2.150 gramas equivale a 2 quilos e 150 gramas, ok? Na próxima aula de matemática, nós vamos praticar os exercícios, né, no caderno, tá bom? Então, talvez hoje no Class eu envie algum exercício para vocês já copiarem, tá bom? Para a próxima aula a gente só responder, combinado? Tá bom? Para a gente praticar aqui um pouquinho desses exercícios que a gente já aprendeu, tá bom? Fazer um exercício de fixação, ok? Turminha, então olha só, nossa aula de matemática tá ficando por aqui. Vou liberá-los para o recreio, tá bom? E daqui meia horinha nós estamos voltando, tá bom? Nossa última aula do dia é aula de ciências, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui na página para vocês. Opa! Então, olha lá. Página
138, tá bom? De ciências. Página 138, nós vamos até a página 141, tá bom? Então, vamos lá. Coloquem a data de hoje na página 138, tá bom? E vamos lá. Compartilhar com vocês. Na aula passada de ciências, nós aprendemos um pouquinho, né, sobre o mundo animal. E nós iremos continuar com esse mundo animal e suas curiosidades, seus habitats, né? Então, vamos lá. Olha só. Na página 138, tá falando o seguinte: agrupar os animais terrestres dos aquáticos é uma das maneiras de classificá-los. Porém, alguns animais terrestres têm adaptações que lhe permitem viver em meio aquático, certo? Como no caso do hipopótamo, gente. Olha só. O hipopótamo, ele é um animal o quê? Terrestre ou aquático? Ele é um animal terrestre, porém, ele tem adaptações, né, no seu corpo que lhe permitem que ele faça, né, uma visitação ao mundo aquático, né? Então, olha só, os jacarés e os crocodilos, assim como determinados animais aquáticos que por respirarem por meio de pulmões, conseguem viver bem em ambiente terrestre, que é o caso aqui, ó, que é o contrário agora, né? Esses animais, eles são aquáticos, porém, eles têm adaptações para viver também no mundo terrestre, que é o caso do elefante marinho e da foca, certo? Então, olha só, o hipopótamo e o crocodilo, eles são animais terrestres adaptados ao ambiente aquático. Já o elefante marinho e a foca, eles são animais aquáticos com adaptações para o ambiente terrestre, certo? Então, olha só, para saber mais. Os ursos polares fazem mergulhos rasos quando estão perseguindo as suas presas, navegando entre blocos de gelo ou à procura de alga marinha. Costumam nadar em profundidades de 3 a 5 metros, gente. Eles podem permanecer submersos por até 2 minutos. Essa curiosidade aqui, ela foi uma informação do Aquário de São Paulo, né? Que é a respeito do urso polar. Porém, gente, essa curiosidade, ela não faz do urso polar um animal aquático, certo? Porque ele é um animal de o quê? Terrestre. Porém, para ele sobreviver, para ele poder comer, né, em busca do seu alimento, ele consegue ficar por alguns minutos submersos à água, né? Em busca da sua presa, certo? Então, olha só. Vamos para o texto abaixo, né? Depois da curiosidade do urso polar. Se vocês quiserem saber mais, né, sobre o urso polar, vocês podem entrar no site do aquariodesaopaulo.com.br, tá bom? Lá estão outras informações, outras curiosidades disponíveis, ok? Então, vamos lá. É possível encontrar aves, né, tanto no habitat aquático quanto no terrestre. Algumas delas são chamadas de aves marinhas, como é o caso do pinguim, né? O pinguim é uma ave o quê? Uma ave marinha, o qual, além de se alimentar de organismos marinhos, ele passa uma significativa parte de sua vida no mar. E ele é um excelente o quê? Mergulhador. Olha só. A maioria das aves podem voar, pois desenvolveram com o tempo adaptações que facilitaram esse fenômeno. Só que, gente, não é uma regra, né? Por exemplo, as aves, elas têm uma estrutura, né? Que nos mostra aqui na imagem do lado. Porém, ó, um exemplo, a galinha é uma ave, mas a galinha sai voando pelo céu? Sim ou não? Vocês já viram uma galinha voando no céu?
Não, Não. né? Ela tem todas as estruturas para voar. Só que o voo da galinha é para dar o quê? Pequenos saltos, né? Vocês não vê galinha voando no céu, certo? Ou já viram? Não, né, turma? Então, olha só. Não é necessariamente uma regra todas as aves voarem, né? Então, olha só. Apesar de terem diferentes características, por exemplo, aves que voam, aves que não voam e aves marinhas são considerados animais terrestres. Por quê? Porque eles vivem a maior parte do tempo de suas vidas no ambiente terrestre, certo? Então, olha aqui. Aqui na imagem do lado está mostrando aqui a estrutura, né, dessa ave, que é considerada que é considerado um animal terrestre. Então, olha só, tem o pulmão, certo? Que facilitam o voo, né? Esses sacos aéreos, né? Olha só, os sacos aéreos, além das suas penas, né? Então, olha só, representação dos sacos aéreos e do pulmão de uma ave. Foi que nem eu disse. Essa ave, ela tem a galinha, ela tem a mesma estrutura que essa ave aqui que voa. Porém, a galinha, ela não voa, hein, turma? Tá bom? Uma curiosidade aí, né? Então vamos lá. Mão na massa. Nesse capítulo foram estudados o quê? Animais terrestres e animais aquáticos, certo? Observe os animais a seguir e contorne apenas os animais terrestres. Então, olha só. Aqui tem um monte de animais, olha só, tá vendo? Vocês só irão circular os animais terrestres, ok? Bora lá, então. Mãos à obra. Turminha, vou fazer a correção com vocês. Porém, eu vou fazer a correção de uma maneira diferente, tá bom? Como assim diferente? Diferente que eu vou falar o nome dos animais que não são terrestres, porque aí facilita, tá bom? Porque tem mais animais terrestres do que aquático. Então, eu vou falar os aquáticos. Então, esses que eu falar, que eu citar, vocês não poderão ter circulado, tá bom? Então, vamos lá. Tubarão, ele é um animal aquático, então ninguém pode circular o tubarão, certo? Então, o tubarão não, o peixe não, a alga marinha não também, golfinho não, tubarão também não, o outro peixe também não pode ser circulado. O polvo não pode ter sido circulado também, porque ele é aquático. O peixe, a foca. Então, esses animais, né, que vivem no mundo aquático, esses vocês não poderiam ter circulado. O restante, todos fazem parte do mundo terrestre, ok? A tartaruga ela é marinha. Tá bom? Tartaruga marinha. Falei. Okay? Então, a marinha, ela é aquática. Então, eu não posso circular tartaruga, tá bom? Então, tartaruga não, os peixes não, alga não, golfinho não, polvo não, tá bom? Foca não, ok? Todo o restante pode ser circulado, porque são classificados como animais terrestres, ok? Próxima página. O jacaré pode? Próxima página. Depois que eu já circulei aqui, certo? Eu vou para saber mais. Quanto tempo uma tartaruga marinha ela consegue ficar embaixo da água? Vamos lá. Entre 10 e 30 minutos, em média, né?
Quanto mais ativas, menos tempo mergulhando. Quando sobem para respirar, ficam acima da água de 2 a 3 segundos, certo? É o tempo necessário para eliminar o gás carbônico acumulado durante o mergulho e inspirar o oxigênio suficiente para o próximo. Mas se quiser, a tartaruga pode permanecer na superfície por mais tempo. Por exemplo, boiando para se aquecer, para se alimentar, se orientar ou copular, entendeu? Por que que elas precisam subir à superfície para respirar? Então vamos lá, vamos ver essa curiosidade. Por que que ela precisa subir, né, na superfície para poder respirar? Porque as tartarugas marinhas, elas têm respiração pulmonar e precisam subir para ter acesso ao gás oxigênio da atmosfera. Elas não tiram gás oxigênio da água, como fazem os peixes, né? Através das brânquias. Apesar dessa limitação, as tartarugas, elas são ótimas mergulhadoras, pois seu eficiente sistema de transporte de oxigênio permite o mergulho mais demorado com pouco oxigênio, ok, turminha? Aí tem aqui a imagem da tartaruga, certo? Quem quiser saber mais sobre as tartarugas, existe um projeto chamado Projeto Tamar, né? Então, quem quiser saber mais sobre a tartaruga, pode entrar lá no www.tamar.org.br, tá bom? Vocês vão saber muitas coisas sobre as tartarugas marinhas, tá bom? Agora, vamos lá. Aprendendo brincando, certo? Complete os espaços em branco com as palavras do quadro a seguir e descubra quem é o animal oculto, né? Então, olha só. Então, tem as seguintes palavras: pulmões, animal e habitat, ok? Então, olha só. Eu vou ler as frases com vocês, mas eu não vou responder, tá bom? No final, vocês depois vão responder sozinhos, para depois a gente fazer a correção, tá ok? Então, sou um encontrado principalmente na América do Sul. Então, sou o quê? Sou um pulmões? Sou um animal ou sou um habitat? Então, vocês vão preencher aqui nesse espaço com uma das 3 palavras, tá bom? Para depois descobrir o nome do animal, tá bom? Então, olha só. No meu o quê? No meu pulmões? No meu animal ou no meu habitat? No meu, frequentemente faz muito frio. Nesse lugar faz muito frio. Por isso tem o corpo coberto por lã. Olha só que legal. Então, eu já sei que esse animal, ele é encontrado principalmente na América do Sul. Aonde ele vive faz muito frio e ele tem o corpo todo coberto por lã. Quem será esse animal, hein? Como vivo em lugares mais elevados e ando a pouco gás oxigênio, meus o quê? Meus pulmões? Meus animal ou meus habitats? Precisam ser muito eficientes. Agora, por final, ó. Meu nome lembra lama. Olha só. O nome desse animal lembra lama. E se acrescentar um H, você já descobre quem eu sou. Então, quem é esse animal, hein? Então, vocês vão preencher... Hã? Isso mesmo! Acertou! Então, vamos preencher, tá bom? E já eu volto com a resposta, tá bom? Quem já sabe, escreve o nome desse animal. Quem não sabe, pensa mais um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Completando agora, hein? Com as palavras do quadro. Sou um, o quê? Animal. Então, vamos lá. Preenchendo aqui. Sou um animal encontrado principalmente na América do Sul, certo? Ótimo. No meu o quê, turminha? O que eu vou preencher aqui? Onde faz muito frio. No meu
Habitat. No meu habitat, vamos lá. No meu habitat, frequentemente faz muito frio, por isso tenho o corpo coberto por lã, certo? Só colocar o acento aqui. Agora, a terceira frase. Como vivo em lugares mais elevados, né? Os meus o que precisam serem muito eficientes? O que desse animal precisa ser eficiente? Pulmão. Os pulmões. Então, vamos lá, preenchendo com os pulmões. Ótimo. Meu nome lembra lama. E se acrescentar o H, você descobrirá. Qual é o nome desse animal mesmo? Lhama. Lhama. Então, vamos lá, escrever lhama, ok? Ótimo. Então, olha só, é só colocar o H entre o L e o A, tá bom? Vai ficar lhama, tá bom? Agora, vamos para o exercício 2. Nós vamos relacionar as colunas, ok? Então, o que é relacionar as colunas? Nós temos as letras A até o F, certo? Temos o nome dos animais e vamos colocar a letrinha aonde eles vivem. Então, vamos lá, vamos fazer juntos, tá bom? O habitat de um sapo é na lagoa? É aonde? É no cavalo? É no mar? É no gavião? É no golfinho ou é no deserto? Qual é o habitat do sapo? Lagoa. Então, eu vou colocar na lagoa a letra A. Vamos lá, segundo ano. Qual é o habitat de um camelo? É no cavalo? É no mar? É no gavião? É no golfinho ou é no deserto? Aonde que vive o camelo? Deserto. Deserto. Então, eu vou colocar aqui a letra B, no deserto, ok? Aonde está escrito deserto, eu vou colocar a letra B. Agora, C. Onde é o habitat de uma baleia? É cavalo? É mar? É gavião ou é golfinho? Aonde a baleia vive? No mar. Então, eu vou colocar a letrinha C no mar, ok? Preencham aí também. Agora, aonde o animal que pode voar vive? Aonde o animal que pode voar, ele vive? Qual é o animal que pode voar? O animal que pode voar é o cavalo? É o gavião ou é o golfinho? Gavião. Avião. Avião. O animal que pode voar é o gavião. Então, eu vou colocar a letra D no gavião. Agora, qual é o animal de ambiente terrestre? É o cavalo ou é o golfinho? Quem é o animal terrestre? Cavalo. Cavalo. Então, eu vou colocar a letrinha E no cavalo. Só ficou restando o golfinho. Então, qual é o animal de ambiente aquático? Golfinho. O golfinho. Então, vou colocar a letra F no golfinho, ok? Então, ficou A, E, C, D, F, B. Conferiram aí? Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Terminei. Todos terminaram? Ótimo. Turminha, nossa aula de ciências está ficando por aqui também. Até a próxima aula com curiosidades sobre o mundo animal, tá bom? Um beijinho grande. Até amanhã. Professora. Professora.
Oi?